noite, irmãos e irmãs crucilistas. Nesta noite estaremos participando, ou iniciamos a participação da segunda escola virtual do Movimento Crucílita e Cristandade, setor Arapiraca. Em nome dos que fazemos a coordenação e as equipes de preparação, nós os convidamos a que participem conosco intensamente nesta escola vivencial. Hoje nós desenvolveremos o tema que as mulheres que caminharam com Jesus. E quem vai nos animar neste tema são Patrícia e Luana. Vamos iniciar a nossa reunião em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Patrícia, inicie a nossa reflexão de hoje. Boa noite, queridos irmãos. Que satisfação estarmos aqui juntos mais uma vez numa escola vivencial, só que dessa vez, né, na modalidade virtual. E estamos no mês de Maria, mês da Mãe de Jesus, da nossa mãe, mês das mães, não é? Então, Maria, que é a mãe de todas as mães, e mulher. Então, o tema de hoje, aproveitando esse mês mariano, nós vamos falar sobre as mulheres que acompanharam Jesus. A gente vê em várias passagens bíblicas que as mulheres estão presentes em vários momentos da vida de Jesus, que sempre o acompanharam. Sendo que naquela época as mulheres não eram valorizadas, elas não tinham o seu poder, o seu direito na sociedade. Elas ficavam reclusas. Mas Jesus nunca as excluiu. E hoje sobre esse tema, eu trago o Evangelho de Lucas, capítulo 8, que fala o seguinte: depois disso, Jesus andava pelas cidades e aldeias, anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, como também algumas mulheres que tinham sido livradas de espíritos malignos e curadas de enfermidades. Maria, chamada Madalena, na qual tinha saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras que o assistiram com as suas posses. Olha só que lindo. Andava com eles os 12 apóstolos, mas também as mulheres. E o que chama a atenção, que eram mulheres que tinham sido livradas de demônios e curadas de enfermidades. A exemplo de Maria Madalena. Maria Madalena ela é citada nos 4 evangelhos bíblicos. Então, a importância que tem Maria Madalena. Mas a história dela, ela era uma prostituta. Mais do que isso, ela era cafetina. Ela que preparava os soldados, ela que preparava as mulheres para os soldados. E ela ganhava em cima disso, ganhava dinheiro em cima disso. Então, Maria Madalena levava uma vida muito desregrada, no meio de pecados, até que ela entendeu, conheceu Jesus e teve sua vida liberta. Maria Madalena, foram expulsos de Maria Madalena 7 demônios. E esses 7 demônios fazem referência aos 7 pecados capitais. E depois dessa libertação de Maria Madalena, ela não deixou de o seguir. Ela o acompanhou até a morte. Maria Madalena também estava no sepulcro, quando o sepulcro estava vazio. Era uma das mulheres que estava presente. Então, Maria Madalena sempre esteve com Jesus. E ela é referência de
de libertação. Ela tem uma referência libertadora que leva à divindade. Então ela foi liberta de todos os pecados para chegar ao divino. E a outra mulher que chama atenção aqui no texto é Joana. Joana, que era esposa de Cusa, e Cusa era um assessor do rei Herodes, um rei muito poderoso. Naquela época, Joana vivia no castelo, junto com seu esposo, cheia de riquezas, e ela era considerada uma das mulheres de influência. Ela tinha muita influência e liderava até outras mulheres. Tinha uma vida boa, uma vida confortável, de luxo, não lhe faltava nada. Nesse período, João Batista andava por aquela região, pregando sobre Jesus. E o próprio rei Herodes gostava de ouvir suas pregações. O próprio rei gostava de João Batista. E Maria e Joana sempre estava presente também, sempre ouvindo as pregações de João. Até que um dia, era aniversário do rei Herodes, e ele deu um banquete no castelo, e Joana estava presente, seu esposo, e a festa grande, muitas apresentações, até que teve um momento que a filha de Herodíades, que era a esposa de Herodes, uma das esposas, que na verdade ela era casada com seu irmão, mas o rei Herodes o passou para trás e assumiu a cunhada, Ficou com a cunhada. E aí a filha de Herodíades se apresentou e dançou belíssimamente. E o rei Herodes, já embriagado, feliz e admirado com aquela apresentação, promete à menina que daria o que ela precisasse, o que ela quisesse, inclusive metade do reino dela. A menina era muito jovem, foi pedir orientação à mãe, e aí Herodíades, que não gostava de João Batista, sugeriu que pedisse a cabeça de João numa bandeja. E assim a menina fez. E o rei, para manter sua palavra, mesmo sendo amigo de João Batista, gostando dele, pediu a cabeça de João Batista na bandeja. Joana, quando viu a cabeça de João Batista chegar na bandeja, ela ficou inquieta. Ela foi tomada por uma angústia de ver quanta injustiça estava sendo feita ali. E começou a se questionar: o que é que eu estou fazendo aqui? Eu tenho tudo, mas onde é que eu estou? E ela lembrou de todas as pregações de João Batista e que as pregações dele sempre mostravam o caminho para Jesus. Então, esse fato trágico impulsionou-la para que ela mudasse de vida. E aí ela abandonou o castelo, abandonou tudo e foi seguir Jesus. Então, foi uma mulher que teve sua vida transformada. E nós, fazendo alusão a nós, mulheres do dia de hoje, não é? Como estamos seguindo Jesus? Quando o tema foi me passado, eu fiquei pensando muito em mim. Como é que eu estou seguindo Jesus nos tempos de hoje, em tempos de Covid e sempre? E aí eu relembrei do cursilho, daquele momento maravilhoso, daqueles 3 dias de encontro, e que foi transformador na minha vida. E desde então, eu começo a perceber que na sutilidade eu venho tentando exercer o carisma do movimento, que é evangelizar ambientes. E um lugar que me deixa bem claro que eu consigo evangelizar é no meu trabalho. Eu não preciso muitas vezes estar lá com a Bíblia aberta ou rezando. Às vezes eu evangelizo só em escutar uma paciente. Quantas vezes, quantas e quantas mulheres chegam lá no banco de leite fragilizadas porque seus bebês estão na UTI, se sentindo impotentes, incapazes, outras mais fragilizadas ainda porque o bebê foi a óbito, não resistiu. E que a gente está ali para cuidar não somente da dificuldade que ela está sentindo no peito pelo excesso de leite e não tem um bebê para sugar.
ou outras complicações relacionadas à amamentação. Muitas vezes elas estão ali, ou a família está ali, só para desabafar, só para se sentir acolhido, só para ter um ouvido. E aí eu percebo que eu consigo evangelizar, sem nem falar nada, mas só em acolher essas mulheres. E percebo também que hoje a mulher, no papel que ela tem hoje na sua vida, a mulher ela já é incluída em todos os meios. E em todos os meios nós podemos evangelizar e seguir Jesus. Na política, em casa, nas relações de amizades. Então é possível sim seguir Jesus com os nossos atos, com as nossas atitudes, com o texto na mão, que simboliza que somos de Cristo, que somos devotos de Nossa Senhora, que acreditamos em Nossa Senhora. Então são em pequenos gestos, em pequenas atitudes que a gente segue Jesus e deve seguir Jesus. Não somos perfeitos, perfeitas. E por isso precisamos sempre estar recorrendo à intercessão de Maria, da nossa mãezinha, para que nos mostre sempre o caminho correto, o caminho de Jesus, para que nos leve a Jesus, nos momentos das nossas falhas. Que a gente esteja sempre pedindo a intercessão da mãe, para que a gente não desvie do caminhar com Cristo. E que assim, todos os dias, até o último dia da nossa vida, que possamos caminhar com Jesus e ganhar a eternidade. E aí, nesse momento agora, eu vou passar a palavra para a nossa amiga Luana, que tem algumas considerações muito importantes sobre o tema, que vai fazer uma boa reflexão acerca desse tema. Boa noite a todos. Dando continuidade à nossa escola vivencial de hoje, eu quero iniciar agradecendo o convite, dizer que apesar de eu ter ficado um pouco apreensiva em gravar esse vídeo para vocês, no decorrer da gravação e no planejamento do que eu queria passar para vocês, do que eu queria falar para vocês, eu fiquei muito feliz com o convite, porque nós vamos falar sobre as mulheres que seguiam a Cristo, mas especialmente eu vou falar sobre Maria, mãe de Jesus, a escolhida por Deus, nossa mãe, mãe da igreja, mãe de todos nós. Então, Patrícia iniciou falando das mulheres, de Joana, da vida de Joana e da vida de Maria Madalena. E de como, durante a trajetória da vida delas, quando elas conheceram Jesus, de como a vida delas mudou, né? De como elas se converteram e de como elas se tornaram discípulas e evangelizadoras. Além delas, nós também podemos citar outras mulheres, como Maria de Betânia, a irmã de Marta e a irmã de Lázaro, que tinha tanta confiança em Deus, em Jesus, tanta confiança que ela acreditava que o poder de Cristo poderia evitar a morte do seu irmão. Quando ela fala na passagem que se ele estivesse lá presente, o irmão dela não teria morrido. Nós podemos falar também da samaritana, naquela passagem do Evangelho de João, no capítulo 4, que é uma das passagens das histórias mais longas, né, que relata na Bíblia, entre uma conversa de Jesus com uma mulher, que é aquela passagem que ele pede água, ela se encontra perto do poço e ele pede água, e durante a conversa deles, ele refere que se ela beber da água, da verdadeira água da vida, ela nunca mais terá sede. E que a partir dali, ela acredita que Jesus é o Messias, é o verdadeiro Messias, e a partir dali ela passa a evangelizar e contar o testemunho da experiência da conversa que ela teve com Jesus. Na época de Cristo também são citadas tantas outras mulheres na Bíblia que foram discípulas e foram evangelizadoras,
que acompanhavam Jesus na evangelização. Além delas, temos Maria de Nazaré, a cheia de graça, a escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus, a mãe do Salvador, a nossa mãe, né? E que de uma forma discreta e iluminada, ela não abandonou Jesus em nenhum momento. Ela o acompanhou desde a concepção até a crucificação. E nesse mês, que é o mês dedicado a Maria, dedicado às mães, nós temos assistido muitos vídeos e ouvido falar muito sobre Maria. E isso me remete a falar da minha relação pessoal com Nossa Senhora. Eu desde cedo, desde criança, desde a adolescência, que eu tenho uma devoção por Nossa Senhora. Todas as minhas conquistas, em todos os meus momentos importantes na minha vida, de época de decisão, de qual carreira buscar, qual curso de faculdade, de época de namoro até, enfim, em relação a tudo na minha vida, eu sempre colocava nas minhas orações e sempre pedia a intercessão de Nossa Senhora em todos os meus projetos, em todas as minhas decisões. Essa devoção tem muito a ver com a minha mãe. A minha mãe, eu aprendi com ela a rezar o terço, eu aprendi com ela a pedir intercessão de Nossa Senhora. Ela sempre foi muito devota, de rezar o terço diariamente, de pedir, como eu falei, intercessão. Então eu cresci vendo isso. E eu cresci na fé, acreditando nesse poder de intercessão de Nossa Senhora. Só que depois de um tempo, depois que eu casei, depois que eu tive filho, e em relação ao meu estilo de vida, de trabalho, de sair com amigos, de passear, eu terminei me afastando um pouco da igreja. E eu não ia mais às missas toda semana, não era uma coisa que era tão frequente. E como também as minhas orações também não eram tão frequentes. As orações formais, vamos dizer assim. Eu não dedicava um tempo exclusivamente para isso, apesar de não ter perdido a minha fé e de continuar acreditando no poder de intercessão de Nossa Senhora e no poder de conseguir as graças através da oração. Só que num determinado momento da minha vida, eu já adulta, né? Eu passei por um momento muito turbulento e tinha necessidade, né? E as pessoas falam que se não for pelo amor, é pela dor. E nesse momento de dor, de sofrimento interno, eu queria buscar a intercessão, como foi constante na minha vida, de Nossa Senhora, mas eu não me achava digna de pedir nada. Eu não me achava digna de conversar com Deus, nem com ela, porque a gente fala de intimidade, de convivência, e esse processo de intimidade é um processo de convivência, como eu falei, e de conversa diária, né? De aproximação. Como eu estava muito afastada, eu não sabia como, mas eu pedi que ela intercedesse para amenizar aquela angústia que eu estava sentindo. Mas eu busquei forças e eu fui me reaproximando nas orações, na procura, né, de Nossa Senhora como intercessora e na procura de Deus. A partir de então, eu retomei, graças a Deus eu retomei esse período, esse processo de intimidade, de conversas diárias e de convivência com Nossa Senhora, e a minha fé foi reavivada, vamos dizer assim.
E ela sempre, sempre me respondia. Nos momentos que eu estava mais angustiada, que eu estava precisando mais uma palavra. Eu não sou uma pessoa de conversar muito sobre o que eu estou sentindo com as pessoas, nem da família, nem com amigos. Eu sou mais reservada. E a minha preferência era de conversar com ela, com Nossa Senhora, que ela acalmasse meu coração e que ela me respondesse de alguma forma. E ela sempre me respondia de imediato, sempre. Ou com alguém que vinha falar alguma coisa para mim e eu recebia como recado, ou como uma música que me acalmava, ou como uma mensagem. Uma vez eu recebi uma mensagem de uma paciente que eu não via há muito tempo, eu acho que mais de 2 anos. E de repente, à noite, eu estava muito angustiada com os sentimentos e com os questionamentos. E eu perguntava a Deus o que fazer para amenizar aquela angústia e que caminho tomar. E eu lembro que essa pessoa que eu não convivi, não falava com ela já tinha mais de 2 anos, ela mandou uma mensagem no meio da noite, do nada para mim, e na mensagem estava exatamente todas as respostas do que eu tinha conversado e do que eu tinha pedido a intercessão de Nossa Senhora para que Deus e Nossa Senhora me respondesse que caminho tomar. Enfim, foram diversas e diversas maneiras que Nossa Senhora sempre utilizava das pessoas e do que acontecia próximo a mim para me responder e para me guiar. E eu lembro que nesse momento pior, assim, de angústia minha e da minha vida, um lugar que eu mais conversava e mais escutava as respostas de Nossa Senhora era quando eu estava dirigindo só. Então eu colocava alguma música e eu ia literalmente conversando. Nossa Senhora, me ilumine em relação a isso, ou o porquê disso, ou eu quero sentir isso, como é que eu posso fazer determinada coisa. Eu sempre, sempre tinha as respostas, sempre. Enfim, e aí esse momento foi reavivado, como eu falei para vocês, um lugar que eu mais conversava e mais escutava as respostas de Nossa Senhora era quando eu estava dirigindo só. Então eu colocava alguma música e eu ia literalmente conversando. Nossa Senhora, me ilumine em relação a isso, ou o porquê disso, ou eu quero sentir isso, como é que eu posso fazer determinada coisa. Eu sempre, sempre tinha as respostas, sempre. Enfim, e aí esse momento foi reavivado, como eu falei para vocês, e a partir daí a minha relação de intimidade foi normalizada. Só que um tempo depois, uns 2 anos depois, eu acho que por aí, uns 2 anos depois, eu estava conversando na casa de uma amiga minha e a filha dela é minha filhada, ela é minha comadre, e quando ela chegou perto que ela veio pedir a bênção, eu falei assim para ela: Deus lhe abençoe e Nossa Senhora lhe proteja e lhe guie. E essa amiga minha, ela tinha se tornado evangélica. E daí ela quando escutou eu falando aquilo, eu falei, é uma coisa normal que eu faço com meus filhos e eu fiz com ela e eu não tinha me tocado sobre essa questão da crença dela em relação à intercessão de Nossa Senhora, porque ela tinha se tornado evangélica e ela não comunga dessa fé, do poder de intercessão de Nossa Senhora. E daí ela começou a conversar, tava só nós duas, e ela começou a conversar, falar de passagens bíblicas, falar sobre o questionamento sobre devoção, poder de intercessão de Nossa Senhora, que a gente só pode chegar ao Pai se for por meio de Cristo e por meio de nenhuma outra pessoa. Enfim, a gente começou a conversar sobre isso. E ela começou a me questionar sobre a minha crença em relação a isso tudo, onde era que eu buscava justificativas para esse comportamento e para esse tipo de crença e de fé. E aquilo dali me perturbou muito durante dias. Não porque tivesse abalado a minha fé em relação a Nossa Senhora,
mas porque eu não tinha respostas para dar para ela. Ela estava sempre falando de passagens bíblicas, de coisas que ela tentava me convencer de que aquilo dali era errado. Ela não me convenceu que era errado, mas ao mesmo tempo eu fiquei angustiada porque eu não respondi à altura. E também porque, de uma certa forma, eu comecei a me questionar o meu comportamento em relação a isso tudo, se realmente estava certo ou não. Não em relação, eu repito, à minha fé, mas em relação a como eu me comportava. Se daquela forma eu estaria, como é que eu posso dizer, que era o que ela dizia, exaltando mais a Nossa Senhora do que a Jesus, porque eu dizia que eu me sentia muito mais à vontade para conversar com Jesus pedindo a intercessão dela. E que muitas vezes eu conversava como uma mãe mesmo, e que eu pedia ajuda e auxílio para chegar a Deus por meio dela. E se aquilo dali estava errado de uma certa forma, se eu não poderia tá fazendo daquela forma e teria que ser de outra, buscando diretamente a Deus. Enfim, eu passei dias e dias com isso, me perturbou, me tirou o sono, eu fiquei muito angustiada com tudo isso, pensando sobre essas minhas práticas de orações e essas minhas práticas de conversas, vamos dizer assim. Que eu queria que fosse de uma forma mais adequada. E eu comecei a conversar com pessoas. Eu tenho pessoas do meu convívio que são minhas amigas e minhas colegas de trabalho. Eu tenho pessoas que são da religião, da crença espírita. Eu tenho pessoas que eu convivo que são evangélicas e tenho pessoas que são da Igreja Católica. E eu pensava assim, eu lembro que eu pensava assim, se eu for falar com alguém, com essa outra minha amiga que é evangélica, ela vai puxar dizendo que a minha comadre que está correta. Se eu for falar com uma pessoa que é fervorosa na Igreja Católica, vai dizer que eu estou certa. E eu não queria uma orientação de uma pessoa que já tivesse uma crença sobre aquilo para tomar partido meu ou partido dela. E daí eu conversei com 2 amigos meus que eram espíritas, conversei com essa amiga minha que era fervorosa na igreja evangélica e com a outra que era da católica, mas sobretudo todos os dias eu pedia a Deus, meu Deus, me mostre se eu estou fazendo a coisa certa, porque eu quero fazer do jeito que lhe agrada e quero fazer do jeito certo. E eu acho que passou uma semana ou 10 dias e cada dia eu tinha uma respostazinha por meio tanto das pessoas que eu conversei, que eu achei que ia tomar partido de uma igreja ou de outra, que na verdade não foi isso, e principalmente de Deus. Então eu ia ler uma passagem bíblica e naquela passagem estava exatamente falando sobre as minhas angústias e as minhas dúvidas. E eu escutava uma música, ouvia um vídeo, enfim, nas minhas orações sempre eu tinha as respostas de que eu não estava errada e que eu poderia continuar daquele jeito. Enfim, aí aquilo passou, eu fiquei menos perturbada, né? Na verdade, eu não fiquei mais perturbada com o meu modo de conversar e de pedir a intercessão de Nossa Senhora. E isso passou. E daí eu tive a confirmação disso, né, do que eu estava fazendo, mas eu não fiquei satisfeita e a partir daí isso me incentivou para eu estudar a respeito disso tudo. Para que quando eu fosse conversar de novo eu fosse questionada, não que eu tivesse que convencer a outra pessoa que ela tinha que acreditar na minha crença e que a minha que era estava certa, mas que eu queria me sentir bem de falar de uma forma convicta e sabendo o que eu estava falando. Não era só repetindo eu acredito, eu penso, sem embasamento, como ela estava tão embasada. Eu também queria me embasar para poder conversar com ela à altura. E aí eu comecei a estudar sobre os dogmas da igreja, sobre apócrifos, enfim.
né? Coisas que não tinha na Bíblia, porque não tinha, sobre a virgindade, sobre a Assunção de Nossa Senhora, enfim, comecei a estudar e depois eu percebi, não tem aquela história que não há um mal que não traga um bem. Então aquela perturbação toda que eu passei naqueles momentos angustiada era para que eu fosse me aprofundar sobre... Eu queria tanto uma relação íntima, uma relação de convivência, eu deveria saber mais sobre ela. E isso tudo eu falei para vocês porque Maria é isso tudo. Ela é exemplo de fé, de obediência, de amor incondicional, de sabedoria, de mãe, de mulher destemida, de mulher corajosa. E fazendo uma correlação com os nossos dias atuais, como as mulheres ainda são subjugadas e são até discriminadas em vários segmentos da nossa sociedade. E de como a Patrícia referiu, que nós mulheres temos vários papéis hoje na sociedade, de mãe, de irmã, de filha, de esposa, de profissionais, de amigas. E como desempenhar todos esses papéis com a ternura do sentido de ser uma mulher, né? Mas também com a garra e com a coragem necessária para fazer isso tudo, para desempenhar todos esses papéis. E o exemplo disso são as mulheres que seguiam a Cristo, todas elas, né? Que desempenhavam também papéis de mãe, de esposa, e elas tiveram garra, nunca abandonaram, né? Exemplo de Maria, nunca abandonou Jesus, mas também nunca perdeu a fragilidade, a delicadeza, vamos dizer assim, de ser mulher. Então, eu acredito que todos nós, hoje, temos um papel imprescindível, independente de gênero, de idade, de classe social, de raça ou de qualquer papel que a gente desempenhe na sociedade profissionalmente. Nós temos a responsabilidade de evangelizar os ambientes com as nossas atitudes. Então, quais são essas atitudes que nós estamos tendo, né? Diante da mulher, mas não da mulher no sentido feminista, de que a mulher tem que ocupar o lugar do homem, de que a mulher pode tudo, de que a mulher... Enfim, nesse sentido feminista não, de poder tudo, de poder estar em todos os lugares que quiser, de poder fazer o que quer. Não nesse sentido, mas no sentido da mulher enquanto ser humano, né? Que merece ser tratada com respeito e com dignidade, como qualquer outro ser humano, né? E aí, como ser humano e como direito de filhos de Deus, que todos nós somos, independente do gênero. Assim, eu finalizo pedindo para que cada um avalie as suas atitudes e valorizem a mulher que tem perto de cada um de vocês. A mãe, a esposa, a filha, a irmã, a colega de trabalho, a líder, quem for, cada um que valorize a mulher que tem próximo a cada um, que está se relacionando, que se coloque no lugar do outro, essa questão da empatia, né? De se colocar no lugar do outro, de como eu queria que eu fosse tratada. E, sobretudo, nesse momento atual que a gente está vivendo, de incertezas, de aflição, de angústia, que a gente possa enaltecer, não a mulher no sentido de ser só o gênero, a mulher diferente do homem, mas a mulher, já que a gente está valorizando a mulher nesse mês, que é o mês das mães, já que a gente está enaltecendo e de uma certa forma homenageando a todas as mulheres, mas que a gente possa respeitar e valorizar a mulher como filha de Deus, como ser humano. E eu me despeço de vocês na esperança de dias melhores, de que esse momento de isolamento social passe logo, que nós possamos nos abraçar. E enquanto isso,
Nós matamos as saudades de todos os nossos encontros dessa forma, virtualmente. Boa noite a todos e até a próxima semana. Maravilha a noite de hoje. Patrícia, Luana, vocês realmente, como mulheres que seguem Jesus, que acompanham Jesus, colocaram para a gente da forma atual como é que a gente faz esse acompanhamento. Muito obrigado. Foi assim de uma riqueza imensa e eu convido a todos e a todas para que a gente se aprofunde sobre isso. E encerrando a nossa escola virtual, nós vamos convidar agora o Padre Samuel, que estará trazendo também uma palavra sobre estas mesmas mulheres e encerrando com a bênção final. Nós agradecemos a todos e todas, participem conosco e o convite fica feito. Na semana que vem, de volta para uma nova escola vivencial. Muito obrigado, tenhamos uma boa semana e até lá. Queridos irmãos e irmãs do Conselho de Cristandade, aqui é o Padre Samuel e vou participar também com vocês neste dia através de nossa reflexão com o tema As Mulheres que Acompanhavam Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Então, meus queridos irmãos e irmãs, quando nós olhamos para os discípulos de Jesus, nós ali percebemos que dentre os discípulos de nosso Senhor também existiam as mulheres. Sabendo que na concepção judaica a mulher ela não tinha o valor que mereceria ela obter. Na concepção judaica, a mulher era sempre colocada um pouco de lado, tal forma que em muitos momentos nós não vamos encontrar este relevo sobre o papel da mulher na sociedade judaica. Entretanto, com Jesus, nós vemos este reconhecimento, este direcionamento, este apoio, este segmento, das mulheres diante de nosso Senhor. Os evangelistas vão deixar muito claro como Jesus teve também algumas mulheres que fizeram parte do seu grupo, não sendo elas escolhidas para fazer parte dos apóstolos, que são somente aquele grupo dos 12, mas dentre o grupo dos discípulos, sim, existiam mulheres. E estas tinham o papel de ajudar nosso Senhor, no segmento de nosso Senhor, ajudando também naquilo que era necessário, na alimentação, naquilo que era necessário na parte econômica, dando o apoio, suprindo as necessidades. Nós podemos ver o encontro de Jesus com algumas mulheres que os evangelistas vão destacar. Por exemplo, a gente encontra em Mateus no capítulo 9 a cura da hemorroísa e também a ressurreição do filho de Jairo, aquela mulher que há 12 anos sofria de uma paralisia e se aproxima de Jesus e esta mulher encontra nele a cura. Também nós podemos ver a cura da filha da mulher cananeia, que era uma pagã e que busca nosso Senhor pedindo a cura pela sua filha, dizendo que mesmo que as migalhas caiam debaixo da mesa, assim como o cachorrinho vai lá, ela pega, ela também mereceria receber de nosso Senhor o que ele poderia dar, que seria a cura da sua filha. Chamo a atenção aqui, é claro, falando do segmento das mulheres, não podemos esquecer a família de Marta e Maria, que é a família de Lázaro, que eram amigas de nosso Senhor, que procuravam com certeza segui-lo em tantos momentos. E podemos, é claro, aqui recordar o que diz em Marcos capítulo 15 sobre
Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o Tiago menor e de José, e Salomé. Elas o seguiram e serviam enquanto esteve na Galileia. Então aqui mostra que as mulheres não só eram discípulas de Jesus, mas também serviam naquilo que ele sempre necessitou. E é claro que eu gostaria de encerrar esse pequeno vídeo com vocês, lembrando daquela que foi a grande discípula de Jesus, a seguidora por excelência, que é Nossa Senhora, que sempre esteve ao lado de Jesus e que o acompanhou até aos pés da cruz. Que Deus possa vos abençoar nesta noite e que possamos ver o papel de cada um e de um modo particular direciona a vocês mulheres, sabendo que nosso Senhor tem um carinho especial por todas vocês, por cada uma de vocês, melhor. Então que Deus vos abençoe nesta noite de hoje, neste dia de reflexão, de encontro, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.